Caros amigos, caros irmãos, espíritas e simpatizantes do canal Espírita da Associação Chico Xavier de Passo Fundo. Sejamos todos bem-vindos para mais este momento e vamos começar como de praxe, pedindo a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores, a proteção e o amparo para este momento em que iremos passar juntos buscando refletir numa temática da doutrina espírita. Que todos os bálsamos que sejamos necessitados e merecedores possam ser trazidos para todos nós e também para todos aqueles que tenhamos em mente. Que a paz e o amor de Jesus possam estar sempre presentes em nossas existências. Trago para nós refletirmos o tema Quem sou eu? E começamos lembrando de Sócrates, o grande pai da filosofia, que lá 4 séculos antes, mais de 4 séculos antes da vinda de Jesus, já nos dizia aquele conhecimento profundo que ele viu escrito no templo de Delfos: homem, conheça-te a ti mesmo. Mas como nos conhecermos a nós mesmos? Estudando-nos. E estudar a nós mesmos é a arte mais difícil que nós podemos encontrar na nossa existência. Eu, Ciro, se me perguntarem como eu sou, quem eu sou, como eu estou, o que normalmente eu respondo? Eu sou o Ciro, tenho hoje 73 anos, sou casado, tenho tantos filhos, tantos netos, bisnetos, estou aposentado, sou um estudante da doutrina espírita, gosto de viajar, de conhecer cascatas, cachoeiras, cânions, gosto de acampar, pescar, fazer novos amigos, gosto muito de cozinhar e por aí afora. Mas será que é isso que eu sou? Não, não é só isso. Nós somos 2 seres. Um ser espiritual e um ser material, ou seja, um espírito e um corpo físico. O espírito é imensamente anterior ao corpo físico. E quando o corpo tiver seu fim, ou seja, morrer, o espírito deixa o corpo, ou seja, desencarna e vai preparar-se para dali, a não se sabe quanto tempo, voltar a vir ocupar um outro corpo material, sempre em busca da evolução. E aí muitas vezes nos perguntam, mas então o corpo físico não tem valor? Não nos enganemos. O corpo físico é muito necessário. Ele tem muito valor. Pois é através dele que o espírito expurga as suas faltas, as suas falhas, os seus erros. E é através dele também que o espírito é testado nas provas durante as reencarnações. Ou seja, o corpo físico nada mais, nada menos é do que a morada temporária do espírito. Ele vai deixar de habitar esse corpo físico quando este corpo deixar de ter utilidade, quando ele perder a vitalidade, quando ele morrer. Mas o corpo físico também evolui. Se nós formos buscar as imagens dos primeiros humanídeos de 7 milhões de anos atrás, para hoje, e não precisamos ir tanto tempo, vamos voltar a 500 mil anos. Com os primeiros Homo sapiens, nós vamos ver que até hoje muitas diferenças há, desde o aspecto da aparência física até a biologia, com o aumento do crânio,
com o aumento então também do cérebro, de muitos órgãos que hoje lá haviam e que hoje já são apenas vestigiais. E por aí afora. A cada nova reencarnação, então, o espírito habita um novo corpo físico. Não é aquele corpo que ele habitou, que morreu, que decompôs, que vai se recompor para o espírito habitar nele novamente. Não. A cada vez é um novo corpo físico que a mãe e o pai produzem através da gestação da mãe e aí o espírito vai habitar. O espírito teve seu início como princípio espiritual há muitos bilhões de anos, lá no reino mineral, onde dormitou por milhares e milhares de milênios. De lá, ele passou para o reino vegetal, onde assimilou os primeiros movimentos e sensações. E entre este reino mineral e o vegetal há aquela infinidade de sub-reinos, onde o espírito foi gradualmente, o princípio espiritual foi gradualmente evoluindo, adquirindo conhecimentos. Do reino vegetal, ele passou por muitos sub-reinos até chegar no reino animal, onde ampliou os movimentos iniciais que conseguiu no reino vegetal. E também no reino animal, ele foi adquirindo os instintos e aqueles princípios de movimento ele ampliou, onde ele conseguiu a locomoção sobre a terra e dentro da terra. Ele foi conseguindo ampliar esses movimentos. Mas ele, além de adquirir os instintos, em princípio, raros e que foram aumentando conforme o reino animal foi se desenvolvendo, até os princípios da comunicação. Porque embora muitas vezes questionemos se os animais se comunicam, está no livro dos Espíritos. Eles comunicam-se entre si. E ali também houve o princípio da inteligência nesse princípio espiritual. E iniciou também a individualização dentro do princípio espiritual lá no reino animal. Dali, ele passou por muitos sub-reinos até chegar no reino hominal, onde deixou de ser princípio espiritual, passando a ser espírito. E isso está apenas única e tão somente nos conhecimentos, nos desígnios de Deus. É Ele que faz toda essa transformação. Isto é o que está em O Livro dos Espíritos. Mas muitas vezes também nos perguntam quantas reencarnações nós já tivemos? E aí vem aqueles amigos nossos que muitas vezes nos dizem: Ciro, eu estou na minha última reencarnação, porque eu recebi uma comunicação que depois que eu terminar essa reencarnação não precisarei mais reencarnar. Sinto muito, mas é um ledo engano. Porque no estágio evolutivo que nós estamos, precisaremos de milhares talvez de reencarnações para podermos chegar a um nível de nunca mais precisar reencarnar. Se Jesus, que é o governador espiritual da Terra, recebeu a missão de encarnar aqui na Terra para mostrar para nós como vivermos, e ele já era um Cristo nessas alturas, então para nós é impossível fazermos um cálculo de quantas já tivemos e quantas ainda precisaremos. Mas uma coisa é certa: depende da boa vontade de cada um de nós de evoluirmos. Por quê? Porque como alunos em uma escola,
Aquele aluno que é mais dedicado, chega ao final do ano letivo, ele passa de ano. Aquele que não é dedicado vai repetir o ano, assim também nós. Se aproveitarmos a reencarnação, daremos um passo para cima. Mas se não aproveitarmos a reencarnação, ficaremos como soldadinho de chumbo marchando no barro, no mesmo lugar. Mas o que fazer para nós apressarmos a nossa evolução? Está lá no Livro dos Espíritos, das questões 919 e 919A. Questões que foram respondidas por nada mais, nada menos que Santo Agostinho. E Kardec perguntou: qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento ao mal? E Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E na 919A, Kardec torna a perguntar: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio para se chegar a isso? E aí Santo Agostinho dá uma resposta de 3 páginas, mas que podemos resumir em: cada noite, antes de dormirmos, repassar o nosso dia na nossa mente e aí analisarmos se nós não cometemos ato nenhum. Quantos atos nós cometemos dos quais nos envergonhamos? Aqueles atos que não gostaríamos que outros cometessem conosco. Quantas palavras, quantos pensamentos neste mesmo sentido. Ou seja, é mergulharmos para a nossa consciência e fazermos esta autoanálise. E aí analisarmos quantas personalidades nós encarnamos em um único dia, que dirá em uma reencarnação. Agora, lembrando sempre que existe a diferença entre estar em um momento e viver sempre estes momentos. Aquelas falhas, aqueles erros que cometemos todos os dias, repetidamente, várias vezes, isto é, viver desta forma. E se nós apenas esporadicamente cometermos lá uma vez por dia, 2 por dia, ter dias que não comete, é nós estarmos em um momento difícil. Se encontramos um amigo na rua ou em qualquer lugar e ele nos pergunta como nós estamos, como nós vamos responder a esse questionamento? E aí nós vamos agora discorrer em algumas personalidades que são marcantes em algumas pessoas. E vamos depois analisar se não, quais dessas personalidades, quais desses personagens nós mais ou menos encarnamos. Tem aquele que vai nos dizer: a vida está brava, mas vamos enfrentando. Afinal, quem está no leme do barco, terra, é nada mais nada menos que Jesus. Qual a personalidade desta pessoa? Com toda certeza, essa pessoa tem um misto de realidade com otimismo. Estamos vivenciando realmente dias bastante difíceis em toda a Terra. Mas com certeza, se aqui estamos, algum motivo muito justo existe. E em geral, este tipo de pessoas tem muitas pessoas para conversar. Mas temos também o oposto, né? Temos aquele que só vê desgraças, diz que ser melhor não ter nascido, queixa-se de tudo e de todos, família, parentes, vizinhos, colegas de trabalho. Nunca nada está bom, nunca nada está agradável. É um pessimista nato. No geral, vive sozinho. Por quê?
porque é um apocalíptico. Quem gosta de viver com uma pessoa assim? Que cada um analise. Mas temos também aquele que é o hipocondríaco, que sempre tem problemas de saúde muito maiores do que qualquer outra pessoa. Vive de consultório em consultório, sem necessidade nenhuma. Suas dores são sempre muito maiores do que a qualquer pessoa, do que de qualquer outra pessoa. São sempre muito mais intensas. É uma vítima do mundo. Temos também os aterrorizados. Em tudo só enxergam desgraças. Para ele, a maior parte das pessoas são más, violentas, corruptas e tudo que de mais péssimo possa existir. Quem quer se aproximar de alguém que vive mais ou menos assim? Tem aqueles do oba-oba. A vida é uma eterna festa. Nada é levado a sério. Se trabalha é para poder fazer frentes financeiramente às suas noitadas e farras. Bebidas e outros vícios para eles, tudo normal. Afinal, a vida é uma só. Temos que aproveitar antes de morrer. E a evolução espiritual? Nada. Zero. Mas que dizer do invejoso? Nunca está satisfeito com o que tem. Quase sempre tem problemas gástricos ou renais. Ou os dois, gástricos e ou renais. Por quê? Pela sua insatisfação com o que é seu. Cala a causa disso tudo? Orgulho e prepotência. Mas temos também o vaidoso. Assim como o invejoso gasta mais do que tem e do que pode. Precisa frequentar os lugares de destaque, com as melhores e mais caras roupas, ter o melhor carro, de preferência sempre o carro do ano, etc. Tem muitos parceiros, pouquíssimos amigos. Tem aquele que é o colérico. Em tudo quer ter sempre razão. Não reconhece seus erros, falhas, faltas. Tudo ele quer resolver de forma violenta. Não dialoga, não conversa, não. Tudo ele quer resolver na pancada. É aquele que é eu e pronto, final. Quase sempre tem problemas gastrointestinais e cardiovasculares que o levam ao óbito. Tem muitas dificuldades de relacionamento familiar e social. Muitos mesmo, morrem de forma violenta. Não aceitam sugestões e geralmente acusam Deus de os ter criado assim. Onde são muito vistos? Em geral, no trânsito, onde são os maiores causadores de grandes tragédias. Temos também os melancólicos. Estes vivem num passado que foi e não vai voltar mais. Esses não vivem, vegetam. Esses já morreram, só faltou deitar, esqueceram de deitar. Eles não vivem, eles vegetam. Mas temos também os amáveis. Como que eles são? Estão sempre de bem com a vida. Praticamente nada os afeta. Sempre tem uma palavra de bom ânimo. Se são solicitados, compartilham aquilo que têm conhecimento, sem impor nada a ninguém. Eu penso assim, e apresentam. Junto a eles, as horas passam assim, sem ser percebidas. São líderes naturalmente. Em geral, estão cercados de muitas pessoas. E com certeza, são poucos neste mundo. E agora vem aquelas perguntas. Quem, como eu sou?
Isto cabe uma autoanálise de cada um de nós. Como eu me porto no meu dia a dia. Não pode um outro fazer análise por mim. Eu, Ciro, preciso me autoanalisar para eu saber qual a dose de esforço eu preciso impor a mim mesmo, neste ou naquele sentido, para eu poder conseguir me melhorar, conseguir evoluir espiritualmente, para eu ser melhor irmão, melhor parceiro, melhor amigo, melhor familiar. Ninguém pode fazer por mim. Tem que eu fazer, como cada um de nós, dos nossos irmãos, precisa fazer por si mesmo. Mas jamais podemos nos esquecer de que está lá no Salmo 82, versículo 6. Eu disse, vocês são deuses, com letra minúscula. Todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Salmo 82, versículo 6. E, Ciro, mas eu sou cristão, eu não sigo o Antigo Testamento. Grande coisa. Jesus não veio destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Então, lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 34 e 35, palavras de Jesus. Não está escrito na vossa lei, porque ele falava para judeus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Vamos repetir? Eu disse, sois deuses. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada. Jesus não veio derrogar a lei. Pelo contrário, veio dar de cumprimento. E aí está. Todos nós, um dia chegaremos a Cristo como Jesus. E está apenas e tão somente em nós buscarmos fazer a nossa parte. E João segue no evangelho dele, no capítulo 14, versículo 12, palavras de Jesus novamente. Tudo o que faço podeis fazer, e muito mais. Porque Jesus, tudo o que ele fez para mostrar para nós, não foi o máximo que ele podia fazer. Nós não teríamos condições de entender o que ele estava fazendo. E se alguém tem dúvida da capacidade de Jesus, pesquise o que é quimicamente transformar água em vinho. O que é necessário, qual a energia necessária para isso. Lembremos-nos, nós não somos um corpo físico com um espírito. Nós somos um espírito temporariamente habitando um corpo físico. E este espírito jamais perde os conhecimentos que adquire. Morre o corpo físico. Os conhecimentos não morrem com o corpo físico. Por quê? Porque eles vão para a mente espiritual e ali acompanham o espírito no seu retorno à parte espiritual, no retorno ao corpo físico, no retorno à parte espiritual e assim sucessivamente. Se assim não o fosse, não teríamos os instintos que trazemos lá do princípio espiritual e vai nos acompanhar enquanto eles forem necessários para nós. Precisamos, isso sim, é deixar para trás a hipnose do condicionamento social. A hipnose que colocaram em nossa cabeça e que nós aceitamos. Por quê? Porque nós nos submetemos à ilusão de que somos um corpo. E que este corpo merece a ilusória felicidade material.
aqueles a quem interessa nos mantermos subjugados, colocaram esta bobagem na nossa cabeça e nós acreditamos, desacreditando de Jesus, que nos disse: sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. E nós acreditamos que precisamos viver o terra a terra. Olha, eu preciso fazer tudo para ser feliz hoje, porque amanhã eu posso estar morto. Mas então será desprezível, errado termos bens materiais? Com certeza não, meus irmãos. Nunca foi nem nunca será. Desde que adquiridos de forma lícita e sem que faltem os itens básicos para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência e para aqueles que dependem de nós. Não podemos deixar de fazer a caridade para empilharmos bens materiais. Precisamos fazer aquilo que gostaríamos que o outro fizesse por nós se estivéssemos na condição que ele está. E eu tenho praticado a caridade material, então? Eu tenho procurado dar amparo aos meus irmãos, aqueles que são deserdados das finanças? Com toda certeza, se não temos condições de dar mais, ao menos o pouco que podemos dar, jamais podemos deixar de dar. Falando em caridade material. E a caridade moral, essa é gratuita. Essa não nos custa nada, a não ser domar em nós mesmos as nossas más inclinações. Mas e a autocaridade? A nossa autocaridade, como está? Autocaridade, Ciro? Isso existe? Claro que existe. Sim, existe. É quando nós fazemos o nosso autoexame, buscando saber da nossa personalidade e buscamos reajustar aquilo que está errado conosco. Mas fazermos esse autoexame sem vitimismo, sem colocar nos outros a culpa pelos nossos erros. Se nos espelhamos em alguém que age errado, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Porque nós temos capacidade para entender que se aquela pessoa está agindo errado, ela é responsável pelos seus erros. Agora nós, se achamos que o erro do outro pode servir para nós, a responsabilidade é nossa. Ok? Então, como nós vamos fazer isso? Simples. Questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos, que é o nosso tema de casa, que cada um de nós precisa fazer, ir ali e analisar tudo o que Santo Agostinho deixou para nós. Como fazer isso? Simples, é ir lá no Livro dos Espíritos. Questões 919 e 919A. E vermos a resposta que lá está. E analisarmos onde nós nos encaixamos ali. Sem nos esquecermos que estamos em plena transição planetária. Essa transição planetária, onde o mundo físico está deixando de ser um mundo tão difícil, está mudando a sua geografia, o seu clima, está mudando, está dando uma guinada para melhor. E nós, espíritos, também precisamos nos readequar para poder vivermos neste mundo. Porque aqui na Terra irão ficar encarnados, irão reencarnar apenas aqueles que estiverem se melhorado. Não terão oportunidade de voltar a reencarnar aqui espíritos que não fizeram esforços para se melhorar. E lá no Livro dos Espíritos, questão 919, os espíritos nos dizem: quantos de vós fazem
pequenos esforços. Muito poucos de vós fazem pequenos esforços. Então, vamos buscar ser merecedores de aqui ficarmos. Lembremos-nos que nós começamos há bilhões de anos, simples e ignorantes. Simples na forma de ser e ignorantes no saber. E fomos evoluindo por bilhões de anos. E que há milhões de anos passamos a ser espíritos. E que hoje nós já estamos na era do homem virtualis. Prova disso é que nós estamos nos comunicando virtualmente. Ninguém sai, lembremos-nos disso, ninguém sai de uma tempestade ou de um grande vendaval sem precisar reorganizar tudo ao seu redor. E nós precisamos com urgência reorganizarmos a nossa vida mental. Comecemos pensando como eu estou como pai, como mãe, como filho. Como eu estou agindo dentro daquele cadinho abençoado chamado lar. Eu estou sendo compreensivo sem ser permissivo? Eu estou sendo bondoso sem ser medroso? Eu estou tendo autoridade sem ser ditador? Como eu estou como cidadão do mundo? Procuro fazer a minha parte, dar os melhores exemplos que estão ao meu alcance para aquelas pessoas com as quais eu convivo? Ou eu vivo no oba-oba da internet, da televisão, dos modismos, buscando fazer tudo aquilo que nos é sugerido sem analisarmos, isso vai ser bom, isso vai ser ruim? Isso vai me ajudar a evoluir ou isso vai ser uma pedra amarrado no meu pé? Jesus, o mestre dos mestres, o espírito mais evoluído que habitou este mundo terra, que esteve aqui para nos mostrar, para nos exemplificar como vivermos, e que nos disse: tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. Veio nos ensinar a voar para as grandes altitudes de mundos melhores. Jesus veio para com os seus ensinamentos, para mostrar com as suas atitudes que é possível evoluir. E o que nós fizemos com esses ensinamentos? Nós os estamos usando em nosso benefício? Nós os estamos usando para nos melhorarmos e auxiliarmos na evolução do mundo? Ou nós só estamos dando importância para o que a grande mídia, para o que o mundo, as pessoas mundanas, aquelas que não querem evoluir, ou que não acordaram ainda para a evolução, nos trazem? Se nós já buscamos fazer a nossa parte para a melhoria do mundo, que bom. Porque uma boa parcela do mundo, das pessoas do mundo, ainda por hipnose, comportam-se como galinhas. Sim, Jesus veio nos ensinar a voar. As galinhas voam. Às vezes, alçam pequenos voos para buscar um abrigo noturno em um galho de árvore, em um poleiro.
mas são pequenos voos. E muitas são as vezes que nos portamos assim, por alguns momentos, agora eu acordei, agora eu vou. E dali a pouco o materialismo nos traz de volta. E aí, como galinhas, andamos o dia todo no terra a terra. E quando vamos para o leito para dormir, fazemos aquela prece. Que os espíritos protetores possam me levar para lugares melhores, para lá eu ter um encontro com irmãos espirituais mais elevados para o aprendizado, para ajudar em tarefas. Mas o que nós fizemos o dia todo? Nos portamos como galinhas, andando no chão, no terra a terra, pensando única e exclusivamente na materialidade. E é nestes pequenos voos que nós damos que a gente vê o mar revolto das nossas existências espirituais. Das inúmeras coisas erradas que já fizemos nestes muitos milhões de milênios que temos como espíritos. E aí nos acovardamos. Muitas são as vezes que nos acovardamos. E nos entregamos de mãos e pés amarrados para o materialismo. Mas será que os voos são apenas voos como galinhas? Não, nós também podemos voar como águias, que foi o que Jesus veio nos ensinar. Dominarmos-nos e dominar o mundo olhando por cima, sem nos misturarmos com o mar revolto do materialismo que estará abaixo de nós. Façamos esforços para nos portarmos, para sermos como águias, porque só assim nós vamos deixar de viver as turbulências dos mundos de provas e expiações. Teremos o merecimento de em nossa próxima reencarnação estarmos em um mundo melhor, que será o mundo terra. Já vai estar em um mundo de regeneração, onde não haverão tantos erros, tantas maldades como hoje existem. Não será um mundo celestial, com toda certeza. Mundo de regeneração, depois vem os mundos felizes, onde o mal já não existe, onde todos buscam fazer somente o bem. Mas tudo vai ter que passar pelo mundo de regeneração, onde o bem já estará se sobrepondo ao mal. E nós sabemos que muitos são os irmãos que já vivem hoje no mundo terra, num nível de mundo de regeneração, procurando fazer apenas o bem, errando de vez em quando, sim, mas errando sem intenção. E eu sempre pergunto, quantas pessoas nós conhecemos que buscam fazer o mal por querer fazer o mal? E quantas nós conhecemos que só buscam fazer o bem? E com certeza todos nós iremos ver, eu conheço uma infinidade de pessoas que só querem fazer o bem e mínimos que querem fazer o mal. E é verdade. Busquemos cada vez mais nos esforçar para não pensarmos mais no mal. Pensarmos apenas exclusivamente no bem. Vamos ensinar assim, não apenas com palavras, porque as palavras até chamam a atenção, mas o exemplo, este sim, este arrasta. Ensinar a quem? Filhos, netos, eu já tenho bisnetos, 2 bisnetas e um bisneto. Procurar ensinar, mostrar a eles os exemplos de vivermos como águias. Sabermos enfrentar as dificuldades sem nos deixar tomar conta. Lembrando-nos de que as águias, quando o seu filhote já está emplumado, ela o leva para a beira do precipício, porque o ninho da águia sempre é lá no alto de uma montanha. Ela leva o seu filhote
para a beira do precipício e ali o empurra para o espaço. Vá voar e viver a tua vida. Tudo que eu podia te mostrar e fazer por ti até agora, eu fiz. Agora tu tem que fazer por ti. E foi isso que nossos pais talvez erraram conosco, buscando nos proteger como os pintainhos, mesmo que já estivéssemos adultos. E como nós estamos vivenciando a nossa vida, estamos cometendo também este erro ou estamos deixando o filho? Vai viver tua vida. Tudo que eu pude fazer por ti, eu fiz. Agora, se tu quiseres um conselho, venha me pedir. Vamos ao menos procurar ser águias e não nos contentarmos em ser galinhas. Por quê? Porque Deus nos quer águias. Águias que vão ter esse desafio de viver nas alturas espirituais. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Foi isso que ele veio nos mostrar, a vivermos este desafio para termos o merecimento de um mundo mais elevado. Para encerrarmos, vamos lembrar daquele conhecimento, daquela mensagem de Chico Xavier, o patrono do nosso canal espírita, que nos disse: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Eu agradeço pela atenção, pela companhia dos amigos, dos irmãos, e os convido para agradecermos a Deus, a Jesus, aos irmãos espirituais mais elevados, pela parceria, pelo amparo desses momentos que juntos estivemos. Que a paz e o amor de Jesus possam nos acompanhar hoje, amanhã e sempre. Até uma próxima oportunidade, queridos irmãos e irmãs.